Pessoal, questão de razão e proporção do Enem. Primeira coisa, pausa o vídeo e lê a questão. Pois bem, nessa questão a gente tem as seguintes informações. O tanque de combustível do carro tem capacidade para 50 litros e esse carro faz 15 quilômetros por litro. Ou seja, para cada litro de combustível ele consegue andar 15 quilômetros. Além disso, a gente sabe que ele tem que fazer uma viagem de 600 quilômetros. Então, o que a gente precisa saber? Será que o tanto de gasolina que ele tem é suficiente para fazer essa viagem ou ele vai ter que parar para abastecer? Então, para saber até onde ele consegue ir, a gente precisa descobrir primeiro quantos litros de gasolina tem nesse tanque. Primeira coisa, só para a gente entender aqui essa marcação, o tanque está cheio quando o ponteiro está colado do lado direito. Se ele tivesse aqui, ó, no 1/1. Sabe por quê? Giras, aqui no meio nós temos 1/2. 1/2 é 0,5 ou 0,50, que seria 50% do tanque, metade. Já 1/1 lá no final equivale a 100%. 1/1 é a mesma coisa que 1. E pensa comigo, quando eu vou representar 100%, é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que é 1, tá vendo? Então o tanque está cheio quando ele está do lado direito. Agora, quanto de gasolina que tem nesse tanque? Quanto de combustível na realidade, né? Não sabemos se é gasolina. Enfim, veja bem, Giras, olha que interessante. Se você traçar aqui, ó, um segmento aqui no meio, você vai dividir o tanque em duas partes iguais. Aí você pega essas duas partes iguais que sobraram e divide ao meio de novo. Então, ó, só para você visualizar aqui, você tem duas partes do tanque, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Eu vou traçar agora um segmento no meio dessas partes. Então, o meu tanque todo foi dividido em 4 partes iguais. Nós temos uma parte aqui na esquerda, mais uma outra aqui na esquerda também, só que mais no meio, a terceira e a quarta parte. 4 partes. Tem mais alguns tracinhos na marcação, eu poderia até dividir em mais partes, mas não precisa, porque nessa divisão que a gente fez, já chegou onde o ponteiro está marcando, então aqui já é o suficiente. Dessas 4 partes que a gente tem gasolina em 3, tá vendo? Porque o ponteiro está marcando até onde tem gasolina. Resumindo, nós temos gasolina aqui, ó, em 3 partes das 4 que a gente dividiu o tanque, ou seja, 3/4 do tanque está cheio. O tanque tem capacidade para quantos litros? 50. Então, o que tem de gasolina no tanque é 3/4 de 50. Quando você multiplica, 3 vezes 50 é 150. O 4 vai continuar aqui embaixo, viu, Giras? Porque o 4 está multiplicando por quem está embaixo dos 50. Como não aparece nada, é porque é 1. 4 vezes 1 é 4. Resumindo, nós temos 37,5 litros de combustível. Mais uma vez, combustível, não sei se é gasolina. Enfim, se nós temos 37,5 litros e eu sei que o carro anda 15 quilômetros com cada litro, é só multiplicar. Pega o volume de combustível e multiplica por 15. Porque 15 quilômetros ele anda com 1 litro. Se fossem 2 litros, seria 30, né? Eu multiplicaria por 2. Enfim, eu multiplico 15 pelo volume que nós temos aí no tanque. Isso vai dar 562,5 quilômetros de autonomia que ele consegue andar. Mas aqui, se você ficasse na dúvida se iria multiplicar ou dividir, poderia fazer uma regrinha de 3. Você colocaria 15 quilômetros ele anda com 1 litro, e X quilômetros com 37,5 litros. Também daria certo, viu, Giras? Mas multiplicando seria mais direto, né? Enfim, o que o carro consegue andar é 562,5 quilômetros. Mas o problema é que ele não pode andar isso tudo, andar até esgotar o tanque, porque nessa distância aí não tem posto de gasolina para ele abastecer. Veja bem, nós temos um posto a uma distância de 500 quilômetros e um a 570. Eu nem falei dos outros, né? Porque até o de 500 aqui eu sei que dá para ele chegar. Essa distância que ele anda está mais próxima do último posto, que é 570. Mas o problema é que vai acabar com 562,5,
mesmo que está mais próximo do outro posto, ele não vai conseguir chegar. Então, ele tem que abastecer no posto que está a 500 quilômetros, né? Então, assim, o máximo que ele pode andar até abastecer é o posto de 500, porque se ele passar dali vai faltar gasolina e não pode. Nesse posto de 500 sobrou um pouquinho, mas ele não ficou na estrada e a questão falou que ele não pode ficar parado na estrada. Então significa que a máxima distância que ele vai andar vai ser 500 quilômetros até abastecer. Ele poderia andar mais, mas ficaria na estrada parado. Então por isso a resposta é a letra B de bola, Giras.